O governador Wellington Dias participa de encontro em Brasília com o ministro Pazuello para tentar estabelecer critérios para os estados da federação em relação a vacinas que serão compradas, como serão distribuídas para que o calendário seja retomado. Gorete Santos traz detalhes ao vivo ao Jornal do Piauí. Gorete. Pois é, Joelson, esse encontro está marcado para as 3 horas da tarde de hoje, vai acontecer de forma virtual. É uma solicitação dos governadores do Brasil preocupados com a crise na saúde provocada pelo novo coronavírus. Essa reunião ela vai ser intermediada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também da Câmara, Arthur Lira. Os governadores também querem a participação de representantes da Anvisa, além dos laboratórios Butantan, Fiocruz e União Química. O que eles querem, de fato, é solução para todos esses problemas, né? Preocupação com o aumento da disseminação, principalmente em função das variantes do novo coronavírus, o número de mortes em todo o país que ultrapassa 1.100 por dia. Então, há 4 propostas que estão sendo estabelecidas pelos governadores para que sejam apresentadas na tarde de hoje ao ministro Eduardo Pazuello. A primeira delas seria o pagamento de leitos clínicos e de UTI que são mantidos pelos estados e também pelos municípios, pagamento pelo governo federal. Os entes federativos dizem que não estão conseguindo arcar com toda a despesa desses leitos. E dizem ainda que há também um descredenciamento. É outro ponto que eles pedem em relação a esses leitos, né, que possa haver um credenciamento. Segundo o governador Wellington Dias, já houve um credenciamento de aproximadamente 6 mil leitos e há uma previsão de que outros 3 mil também sejam descredenciados. O segundo ponto seria em relação à requisição de medicamentos e outros insumos para evitar o desabastecimento. E eles querem também que o Ministério da Saúde, além de fazer essa requisição, também possa adotar medidas, juntamente com a Advocacia Geral da União, para estabelecer preços de referência. E aí, Joelson, evitar, por exemplo, o superfaturamento que tem ocorrido desde o início da pandemia. A terceira questão diz respeito especificamente à distribuição das vacinas. Os governadores querem que o Ministério da Saúde estabeleça com clareza um cronograma de distribuição dessas doses, inclusive especificando a origem, né? Qual laboratório, de qual laboratório está saindo essas doses, se é da Organização Mundial de Saúde, enfim, que possa haver uma transparência muito grande em relação à aplicação, à distribuição, e a aplicação também das doses da vacina. E o último ponto, eles querem que o presidente Jair Bolsonaro possa sancionar aquela medida provisória que já foi convertida em lei, que estabelece que a Anvisa possa validar em um prazo de 72 horas a autorização para outras vacinas que já foram aprovadas por agências reguladoras fora do país. Né? Exemplo da Sputnik, por exemplo, que tem uma eficácia comprovada de mais de 90%, Joelson. Esses são os temas que devem ser debatidos na reunião de hoje, marcada para as 3 horas da tarde. Muito bem, Gorete Santos trazendo detalhes para nós a respeito desse trabalho, desse diálogo do governador com o governo federal. E nós vamos ver aí na tela como é que está o avanço da vacinação no estado do Piauí. É o vacinômetro que fala a respeito da imunidade dos piauienses, aqueles que já foram vacinados. Até aqui foram distribuídas 105.801 doses. Foram aplicadas 61.703 primeiras doses, né? Pessoas que receberam a primeira dose da vacina. 1.068 pessoas já receberam a segunda dose. O total de doses aplicadas, somando primeira e segunda dose, são 62.771. Até aqui a cobertura vacinal é de 0,10%. E aí, Gorete Santos, a pergunta que faço para você é em relação à continuidade dessas vacinas. Nós temos vacinas para aplicar hoje no estado do Piauí?
Pois é, Joelson, é a expectativa de todo mundo, né, do avanço da vacinação. A gente tem aí um número muito baixo ainda de cobertura e a gente vai responder a esses questionamentos agora com o superintendente da atenção primária à saúde no estado do Piauí, Erlo Guimarães, trazendo, portanto, para a gente esse questionamento que não é só feito pelo Joelson, mas é pela população inteira, Erlo, né, que tem pressa para avançar nesse processo de vacinação. Eu começo te perguntando, inclusive, a respeito dessa cobertura da gente, que ainda está muito baixa. Por quê? Boa tarde. Então, boa tarde. Na verdade, a gente tem que explicar aqui são vários fatores que levam a isso. Então, é importante a gente frisar, a grande mídia nacional tomou, como informação para a população sempre o registro de porcentagens realizadas na primeira dose, mas neste momento, começamos a ter uma nova realidade. O Estado do Piauí, em reunião com a Comissão Intergestora Bipartite, tomou por decisão de realizar a segunda dose para a vacina Coronavac, Sinovac, Butantan. É sempre bom a gente fazer essa diferenciação. Então, emitiu uma resolução para que nossos municípios pudessem utilizar a segunda dose com um prazo de 28 dias. Observem, o laboratório produtor estipulou que poderia ser utilizado de 2 semanas a 4 semanas. O Estado do Piauí utilizou como prática o 28º dia. Por quê? Porque os estudos mostraram que a vacina Coronavac, ela obteve uma efetividade acima de 98% quando realizada a segunda dose após o 28º dia. Então, por isso, o Estado do Piauí, baseado no cientificismo, na ciência, estabelecemos 28 dias. Então, o Estado do Piauí teve seu início com algumas cidades por volta do dia 18 de janeiro. Então, é exatamente nesta semana que nós começamos a ter nossos municípios registrando a segunda dose. Então, tivemos aí em alguns municípios que foram feriados, outros não decretaram feriados, mas a verdade é que hoje nós estamos aí após o feriado, é o primeiro dia, por assim dizer, útil, de início dessa campanha, onde nós iremos registrar as segundas doses. Por isso, nós começamos a registrar aí pelo menos 0,1% do estado do Piauí, já realizando a dose 1 e a dose 2. E aqui vale lembrar para toda a população, nós só podemos considerar uma pessoa imunizada se ela tomar a dose 1 e a dose 2. E detalhe, após 10 a 14 dias, é que o nosso organismo, após ter tomado as 2 doses, é que nós vamos começar realmente a formar as células de proteção para que a gente tenha o combate total ao vírus uma vez instalado no corpo, no ser humano. Então, são dados importantes, é uma informação que a gente tem que ter clara com a população para que a população possa entender de que fato está acontecendo. Quando a gente fala em relação à falta de vacina, por a gente estar vendo em vários estados do Brasil a suspensão da campanha, então o estado do Piauí ele tem ainda sim vacina. Por quê? Pelo fato de nós termos seguido orientações conforme o plano operacional nacional mostrava. Então o estado do Piauí ele não avançou em faixas etárias. Ele fez conforme o Ministério distribuía doses que seriam suficientes para seu público prioritário. Público esse, que o último, nós tivemos aí uma complementação de mais 6% para trabalhadores de saúde e incluímos o público acima de 90 anos. E detalhe, a vacina que veio para o público acima de 90 anos foi considerada 100% desse público. Então, o estado do Piauí ele tem sim a primeira dose que já está sendo realizada e já tem garantido a segunda dose para quando? 28 dias após a primeira, os municípios poderem realizar nesse público acima de 90 anos. Este último dia 15 de fevereiro, o Ministério da Saúde faz uma revisão no seu plano operacional e neste plano ele elenca
por ordem de prioridades, né, o seu público prioritário, mas também coloca que no momento em que houver mais disponibilidade de vacinas, esse público vai evoluindo, tá? Então, a próxima faixa etária que deverá entrar quando da disponibilidade de mais doses será a faixa etária de 85 a 89 anos. Isso está posto na última revisão do plano operacional do Ministério da Saúde. E o Estado do Piauí, ele irá sim cumprir, tá, com todas as determinações, haja visto que o que nós estamos observando no Brasil? Várias capitais brasileiras interrompendo sua vacinação por falta de dose. Então, nós não queremos que isso aconteça no nosso estado. Todas as notícias, né, que correm, todas as fake news, elas ganham muito mais força, principalmente por essa desorganização que está havendo no país, tá? E isso realmente se dá muito pelo fato do Ministério da Saúde ter esta falta de organização neste momento. Então a gente chama atenção para toda a população e esclarece, né, sobre todas as dúvidas que a gente vem observando durante essa campanha. Então, assim, o saldo que nós temos hoje no estado do Piauí de doses seria para garantir já a segunda dose da vacina, e aí esses estados que estão com escassez, que estão tendo que interromper, porque teriam usado essas doses que seriam para a segunda aplicação, já como primeira, expandindo o público, seria isso? Existe sim, tá? Nós não podemos comprovar até, mas existe sim a possibilidade destas capitais terem utilizado as suas segundas doses. Não houve uma reserva, ao contrário do que o estado do Piauí fez, e por isso, neste momento, começa a apresentar essa deficiência de doses e, infelizmente, começam a suspender, né, suas campanhas de vacina e fazem um movimento de pressão, né, junto ao Ministério da Saúde para que mais doses sejam fornecidas. Eu queria também aqui ser bem claro com a população em relação à quantidade de doses. Se nós formos observar, nós temos aqui, na própria matéria, foi falado de pelo menos 3 indústrias para que possa ver a fabricação, para que possa receber o insumo farmacêutico ativo e com isso nós possamos realmente fazer a fabricação. Existem 3 no nosso país, mas na verdade somente um, por enquanto, está fabricando. Então, chegando o insumo farmacêutico e a indústria fabricando. Então, nós não estamos tendo reserva. Então, ao passo em que fabricamos, distribuímos para o país. Enquanto nós não avançarmos com esta fabricação, infelizmente, todos os estados do Brasil que nós enxergamos é que nós iremos sim, né, de forma segregada, ainda receber quantidades de doses diminuídas. Com isso, com certeza, a campanha se dará em percentuais. Eu posso dizer hoje que a próxima faixa etária, de 85 a 89 anos, iremos receber 100% das doses? Não posso afirmar. Isso vai depender da quantidade de doses que o Brasil tiver, que o Ministério da Saúde tiver e que ele venha a fornecer aos estados. O que também está acontecendo neste momento? O Ministério da Saúde está realmente provocando um dinamismo na entrega dessas quantidades. Ele observa quais estados estão entrando numa situação crítica. Por conta disso, ele também faz uma distribuição equitativa baseada nesses números. Por isso que, a exemplo do que aconteceu com o Piauí na última entrega, nós recebemos um documento oficial onde tínhamos uma quantidade X a receber. No dia posterior a esse documento oficial, novamente recebemos um segundo documento dizendo que a quantidade já era menos X aquilo de receber. E no dia realmente da entrega, nós recebemos uma quantidade X mais Y. Tá? Então existe sim um dinamismo, mas o nosso vacinômetro, que é o nosso painel, nós estamos tendo o tempo todo cuidado, né, de ser bem transparente com a população para que a gente possa, de forma cautelosa, né? Infelizmente ou felizmente, nós temos que ter a palavrinha de momento e praticá-la. É a calma, é a resiliência para que a gente possa
avançar gradualmente no nosso plano estadual de vacinação. Quero agradecer a Ellen Guimarães pelas explicações, pela clareza também dessas informações aqui no Jornal do Piauí, né, Joelson, trazendo para a gente essas informações acerca da vacinação, que infelizmente ainda não está contente, né? A população inteira tem pressa, mas que não depende dos estados, né? Joelson.